Professor, o senhor falou que as esquerdas, elas envelheceram, mas não amadureceram. Professor, isso é uma frase bastante incômoda. Explica isso. Jovem é bem tranquilo de explicar. São vários exemplos. E eu vou citar o exemplo agora, porque esse exemplo foi um erro de cálculo e que as esquerdas insistem em manter esse erro de cálculo, que foi o apoio ao golpe que o Maduro deu em sua reeleição em 2024. Um apoio absolutamente acrítico e que, inclusive, demonstrou aí afeições ao totalitarismo, um desrespeito absoluto às eleições. Ali deveriam aceitar a derrota eleitoral, mas o Maduro resolveu dar um golpe. À época eu falei, ele não vai sustentar o governo dele. Discordei profundamente das lideranças de esquerda nesse apoio acrítico, puramente ideológico. Não só eu, como muitas outras pessoas aqui dentro do Brasil discordaram disso. Falei claramente que Maduro ia cair e que estava forçando uma intervenção militar dentro da América Latina. Eu fui o primeiro professor no Brasil a falar isso, jovem. O acordo feito entre a Venezuela e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tiveram facilidades para poder entrar e sequestrar o Maduro. Nesse acordo vergonhoso, houve um cálculo de que os Estados Unidos estão entrando na Venezuela e retirando um presidente que foi eleito, teoricamente eleito. Quem está errado é os Estados Unidos, às vistas. O acordo todo mundo sabe que foi feito, o sistema de segurança da Venezuela estava até desligado. E outra, o Maduro não lutou até a morte, como falou que iria lutar. Inclusive, esbofetearam a mulher de Maduro e deve ter sido na frente dele para humilhá-lo. E mataram os cubanos de maneira inocentes, como foi colocado pelo próprio ministro lá da defesa da Venezuela. Os cubanos entraram de bucha. Então, nesse acordo vergonhoso, nessa entrega vergonhosa do Maduro, fizeram esses atos para envergonhar e colocar isso na conta do regime. Esse é o resultado, agora está sequestrado lá e sendo processado nos Estados Unidos. Estava tudo perdido em 2024, então aceitasse a derrota eleitoral e não tentasse um golpe. Agora o que faz? Eu vejo, assustado ainda a elite cultural, sobretudo a esquerdista, defendendo essa questão da Venezuela, isso no mundo todo. Defendendo essa questão dos Estados Unidos sequestrar a Venezuela, e todo mundo sabe que foi feito um acordo. Do Maduro foi sequestrado, hoje já se fala em mas Venezuela teve que dar o dedo para não perder a mão, o que revela efetivamente esse acordo vergonhoso. E isso continua sendo um erro de cálculo. E no processo eleitoral isso é facilmente refutado. Não se trata de dar um dedo e não entregar a mão, porque na verdade o governo que está lá na Venezuela já entregou tudo. As esquerdas não admitem esse erro de cálculo, insistem em se submeter no que vai ser facilmente refutado, ok? Que é esse sequestro do Maduro, e isso vai causar prejuízo eleitoral. É insistir no erro de cálculo. E por que faz isso? Porque está presa, constrangida ideologicamente. Então me disse essa situação de refém à ideologia, o apoio puramente ideológico ao Maduro, se isso não é um envelhecimento sem amadurecimento. A expressão é cabível, as esquerdas brasileiras envelheceram, mas não amadureceram. Reféns de ideologias e não conseguem entender a criticidade pública, inclusive, que tem se formado em relação à questão da Venezuela. Quer mudar, quer enfrentar o público e não quer aceitar que o público não vai engolir qualquer historinha. Mesmo porque não tem uma base real para poder afirmar que teve que dar um dedo e para não perder as mãos. Isso é um sofisma, isso é um engano. O problema iniciou-se muito lá atrás, em 2024, com o erro de cálculo das lideranças de esquerda no Brasil. Agora, admitir esse erro exige, sim, amadurecimento crítico e respeito ao que o povo busca. O povo busca, de fato, mais franqueza nos discursos políticos. Precisa amadurecer também, porque precisam liderar o verdadeiro progressismo no Brasil, retirando essa suposta prerrogativa de que são os direitistas que melhor governam ao desenvolvimento econômico,
as esquerdas é quem fazem isso melhor. Essa resistência crítica, que é um problema muito comum no Brasil, infelizmente o Brasil tem traumas com relação ao pensamento crítico, desde a violência com que foi reprimido durante a ditadura militar, um trauma recente, vamos colocar assim, com perseguição e mortes cruéis e violentas sobre críticos do regime, até a vaidade intelectual das academias. Sim, tem bastante melindragem. Mas, em todos os casos, a falta de aceitação crítica, a resistência à crítica, é sinal de imaturidade, manutenção de erro e falta de profissionalismo. Sim, Mas apesar de tudo isso, jovem, eu continuo votando preferencialmente nos candidatos da esquerda, porque reconheço que são esses mais competentes na administração pública, no próprio capitalismo, buscando adequá-lo, ok? Precisamos de deputados de esquerda se quisermos aprofundar essas adequações, fazendo reformas estruturais, então precisamos de Congresso, ok? E acredito muito mais na competência das esquerdas nesse sentido. Aí no profissionalismo, de entender a importância do Estado, de entender a importância da administração pública e atender à universalização, mas compreendendo a diversidade de universos que um país precisa atender, que são os tipos de pessoas, de cidadãos, uma nação realmente comprometida com o bem-estar social do trabalhador, de todos.